Espero que todos estejam bem nesses 7 graus de temperatura que está fazendo agora e voltamos para a nossa pandemia de direito empresarial. Bom, pessoal, falamos hoje sobre uma das sociedades mais interessantes que nós temos, a sociedade em conta de participação. O grande interesse dessa sociedade é que ela venha a ser uma forma de se levantar recursos financeiros para o desenvolvimento de uma atividade econômica, deslumbrando-se aí como um dos meios mais modernos que nós temos para se atingir esse fim no moderno direito empresarial. E daí, se eu falo em captação de recursos para desenvolvimento econômico, os colegas já têm em mente uma das estruturas mais em voga nos tempos atuais, que são as startups. Pois bem, as startups, elas são constituídas em sua maioria através de sociedades em conta de participação. E aí, eu brinco mais uma vez com vocês, mas isso justamente para nós gravarmos as diferenças entre as sociedades, que se anteriormente nós falamos na sociedade em comum como sendo um fantasma, né, e que esse fantasma aparecia em certos momentos, e aí nós até brincamos lá com o filme Ghost, nós podemos falar que a sociedade em conta de participação nada mais é do que um anjo, né, que trará investimentos para que se possa desenvolver a atividade econômica. E uma das linhas mais modernas que nós temos no direito empresarial hoje, que são as startups. Outro ponto de interesse. Apesar de nós falarmos em tantas novidades, em moderno direito empresarial, em startups, a sociedade em conta de participação, ela regride ali para o nosso antigo Código Comercial, que é de 1850. Pois é, em 1850 nós já tínhamos essa figura. E, aliás, o Código Comercial trazia conceitualmente a sociedade em conta de participação de uma forma mais clara do que o atual Código Civil de 2002. Então, que eu gostaria aqui de ler para vocês o artigo 325 do Código Comercial de 1850, para vocês terem uma ideia do que se trata a sociedade em conta de participação. Diz lá: quando 2 ou mais pessoas, sendo ao menos uma comerciante, se reúnem sem firma social para lucro comum em uma ou mais operações de comércio determinadas, trabalhando alguns ou todos em seu nome individual para o fim social, a associação toma o nome de sociedade em conta de participação, acidental, momentânea ou anônima. Essa sociedade não está sujeita às formalidades prescritas para a formação das outras sociedades e pode provar-se por todo o gênero de provas admitidas nos contratos comerciais. Apesar da nomenclatura ser um tanto quanto antiquada para o que nós temos no Código Civil hoje, o fato é que esse conceito é mais rico, né, do que em relação ao Código Civil de 2002, que diz lá tão apenas que a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria exclusiva e responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes, de acordo com o artigo 991 do Código Civil. Ou seja, o conceito do Código de 1850, ele já nos traz características definidoras do que é a sociedade em conta de participação. Então, conforme nós veremos mais adiante, quando nós tratarmos dessas características, nós veremos que nada mais é do que a conceituação do Código ali de 1850, ok? Bom, e o conceito doutrinário? O conceito doutrinário
ele também é muito interessante, porque ele chega ao ponto de dizer o seguinte: olha, as sociedades em conta de participação não são sociedades, são meros contratos. E o Ricardo Negrão nos traz esse posicionamento dizendo que não há nada de sociedade ali, mas se firma sim um simples contrato de parceria, em que o sócio participante, ou seja, aquele sócio oculto, aquele sócio que não aparecerá diante de terceiros, diante do público, pois ele é meramente um sócio investidor, não é? Ele não assume as responsabilidades. Então, se ele não assume as responsabilidades, nós teríamos um mero contrato de parceria, ok? Então, posicionamento muito interessante da doutrina, uma vez que não nos traça como sociedade, mas nós sabemos que por força da legislação do Código Civil, do artigo 991, a sociedade em conta de participação é uma sociedade, sim. Aliás, uma sociedade despersonalizada. Passando para suas características, nós já dissemos aqui o primeiro ponto característico dessa sociedade. Bom, ela não é uma sociedade. E por que nós decorremos isso? Porque, ao contrário do que nós vimos da sociedade em comum, ali no passado, em que essa sociedade em comum, ela atingia responsabilidades de ordem patrimonial e de responsabilidades outras perante terceiros, nós temos que aqui a sociedade em conta de participação, ela não assume qualquer responsabilidade patrimonial, porque quem vai fazer isso unicamente é o sócio ostensivo, ou seja, a única pessoa, seja através da sua firma individual ou da sociedade outra que ele possa ter, que aparecerá diante do público, diante de terceiros. Então, esse é um dos primeiros motivos em que não se constitui por uma verdadeira sociedade. Característica 2. Affectio Societatis. A doutrina aponta a Affectio Societatis, desta sociedade, como sendo uma sociedade de pessoas, devido ao se aproximar as pessoas, o sócio investidor, né, que é o sócio participante, do sócio ostensivo. Ora, a doutrina diz que é necessário você ter um certo conhecimento, você precisa ter um liame, um vínculo pessoal com essa pessoa, para que você vá emprestar dinheiro para ela, para se almejar um lucro lá adiante. Mas o fato é que quando nós defrontamos essa sociedade com as novas modalidades empresariais, como nós citamos como exemplo as startups, o fato é que o sócio anjo aí, a forma como ele é denominado na startup, ou melhor ainda, investidor anjo, ele não conhece quem são aqueles titulares da startup, titulares da inovação, da ideia. Ele quer o quê? Ele quer investir para receber um retorno posteriormente. Então, por isso eu faço uma crítica pão com ovo aqui, ao dizer que a Affectio Societatis aqui é não de uma sociedade de pessoas, mas de uma sociedade de capital, já que lá no início, na introdução, caracteriza-se a sociedade em conta de participação como um instrumento para se alavancar investimentos para o desenvolvimento da atividade econômica. Para mim, me parece bem claro que, apesar da doutrina dizer que seja uma sociedade de pessoas, apareça-se mais como uma sociedade de capital. Característica 3. Não é um sujeito autônomo de direitos e obrigações. Mais um fundamento para que ela não seja caracterizada como uma verdadeira sociedade. Se ela não se constitui um sujeito de direitos e obrigações, nós temos que esse sujeito
ele não irá assumir essa posição nem parcialmente. Vejam bem, qual é a diferença que nós temos da sociedade em conta de participação para a sociedade em comum? É que a sociedade em comum, ela se apresenta como um sujeito de direitos e obrigações parcialmente, enquanto a sociedade em conta de participação nem parcialmente se determinará como um sujeito autônomo de direitos e obrigações. A diferença está aí. Por isso que ela não é considerada como uma sociedade verdadeiramente. Não se revela publicamente perante terceiros. Então, ela não se revela publicamente perante terceiros, e aí nós temos as outras denominações a essa sociedade. Ela pode ser chamada de sociedade oculta, sociedade momentânea, ou ainda de sociedade anônima, que não tem nada a ver lá com as SAs, as sociedades anônimas que nós veremos daqui a algum tempo. Ela é chamada também de sociedade anônima justamente por ser uma sociedade oculta. Mas é importante dizer que para não gerar muito conflito com as SAs, nós nem a denominamos dessa forma. É uma outra forma que a doutrina nos demonstra, tá? Mas nós ficamos com sociedade em conta de participação, também chamada SCPs, conforme vocês verão aí nos documentos. Não possui firma ou razão social. E isso é decorrência dela não ser um sujeito autônomo de direitos e obrigações. No entanto, devido à Instrução Normativa 1863 de 2018, a Receita Federal obriga que ela tenha CNPJ. E isso é muito importante. É um peguinha de concurso isso, pessoal. Tenham muita atenção. Quer dizer, ela não tem firma ou razão social, mas possui obrigatoriedade, de acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal, em possuir CNPJ. Para que isso? Para fins fiscais. Se a Receita Federal verificou que é um novo meio de se investir, a Receita Federal quer o quê? Ela quer tributar isso. Então, daí a decorrência da obrigatoriedade de inscrevê-la no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Característica 7. Eventual inscrição de contrato social não confere personalidade jurídica. Importante dizer aqui que esse contrato ele pode ser registrado em qualquer local, mas isto não determinará, ao contrário das outras sociedades, de que essa sociedade venha a ser caracterizada como uma sociedade personalizada. Ou seja, de qualquer forma, ela é tida como uma sociedade despersonalizada. Ou seja, ela não irá adquirir personalidade jurídica. Característica 8. Não se sujeita à falência porque não exerce atividade empresarial. Ora, se ela não é verdadeiramente uma sociedade, se o Ricardo Negrão a aponta mais como um contrato de parceria, logicamente ela não pode, ser sujeita à falência, ok? Isso é um ponto muito interessante que a gente vai destacar, aliás, posteriormente. Ela não pode ser sujeita à falência, mas os seus sócios podem sim, e isso gera, então, reflexos diferenciados. Característica 9. Não é uma sociedade irregular, mas regular por força de lei. E aí eu preciso muito que vocês atentem para aquela diferenciação que nós vimos entre sociedades irregulares e sociedades de fato na nossa aula da sociedade em comum. É certo que a sociedade em comum, ela vem para o nosso ordenamento jurídico justamente para dirimir, para tomar o lugar das sociedades irregulares e das sociedades de fato. Mas vocês lembram o porquê eu disse da importância de nós distinguirmos a sociedade irregular da sociedade de fato? Pois é, além da motivação que nós demos naquele momento, nós também temos aqui para nós entendermos o que é uma sociedade irregular. Ou seja, a sociedade irregular
é aquela que não possui contrato social, ou a que, possuindo contrato social, a firma social, aí, ou a razão social, ela passa a se tornar inativa, perdendo os privilégios que a sociedade lhe dá, tá certo? Então, muito importante, atentem para isso. Ela não é tida como uma sociedade irregular por força de lei. Característica 10. Sua constituição independe de formalidade e se prova por qualquer meio. Interessantíssimo. Se ela não vem a ser uma sociedade verdadeiramente, para que constituir contrato? Para que constituir contrato social perante terceiros? Nós não teríamos aí muitas explicações, muitos porquês para isso. Mas nós temos sim em relação aos sócios. Os sócios irão contratar. E os sócios contratando esse verdadeiro contrato de parceria em que a nossa legislação enxerga como uma sociedade em conta de participação, ou seja, para o nosso Código Civil, artigo 991, nós falamos em uma sociedade despersonalizada, o fato é que essa importância do contrato se dará tão apenas em relação aos sócios, ao que eles vincularam entre si. Quais serão os ganhos aí do sócio participante em relação ao sócio ostensivo, em relação ao investimento que ele fez? Então, isto, sem dúvida nenhuma, é o ponto de interesse na constituição de um contrato. E conforme vocês já perceberam, nós temos dois tipos de sócio. Primeiro, o sócio ostensivo, que é aquele que se mostrará perante o público, perante terceiros. É aquele que sabe trabalhar, é aquele que tem a ideia da inovação. Então, esse sócio ostensivo é o que se mostrará através de uma firma individual própria ou até de uma sociedade própria, totalmente diferente da sociedade em conta de participação. Por que diferente? Lembrem-se, a sociedade em conta de participação ela é oculta, ela não pode aparecer perante terceiros. Então, o que vai gerir esse trabalho é esse sócio ostensivo, através da sua firma individual ou através de uma outra sociedade que ele possa constituir e ter, aliás, até outros sócios. E temos também o sócio participante ou sócio oculto, e que eu prefiro denominar ainda como sócio anjo, lembrando das startups. Se esse sócio participante oculto ou sócio anjo, por que sócio anjo? Porque ele que trará o investimento para essa startup, para essa sociedade, para que o sócio ostensivo possa não mais idealizar, mas tornar factível, tornar prática a ideia, a novidade que ele alcançou. Então nós temos aí essa característica do sócio participante, né? E daí ele ser sócio oculto, e daí ele ser sócio anjo. Ou seja, ele não aparece perante terceiros. Ele só tem responsabilidade perante o sócio ostensivo. E aí é bom nós já passarmos para as responsabilidades desses sócios. Qual que é a responsabilidade do sócio ostensivo? A responsabilidade do sócio ostensivo é ampla, é ilimitada, é própria, é exclusiva, da forma como nos diz o artigo 991 e o seu parágrafo único do Código Civil. Então é o sócio ostensivo que aguentará todas as obrigações perante terceiro. Ao contrário do sócio participante, do sócio oculto, do sócio anjo, uma vez que ele não terá responsabilidades perante terceiros. A sua responsabilidade será meramente perante o seu sócio ostensivo,
Ou seja, a sua responsabilidade é única, é exclusiva perante o sócio ostensivo, a não ser que esse sócio participante, sócio oculto, sócio anjo, venha a gerir, venha a administrar, a se apresentar perante terceiros como o sócio ostensivo. Se ele fizer isso, ele assume a responsabilidade de forma solidária e ilimitada em conjunto com o sócio ostensivo. Então tenham essa atenção. De acordo com os artigos 991 e 993, parágrafo único do Código Civil. Bom, quanto ao patrimônio, e vocês já sabendo que é uma sociedade despersonalizada, vocês já sabem que não possui personalidade jurídica, que não venha a ser um sujeito autônomo de direitos e obrigações, nem parcialmente, o que diferencia lá da sociedade em comum por este aspecto também, e por isso não possui um patrimônio social, mas um patrimônio especial que será destes sócios. E a sua extinção, como se dá? Como a sociedade é despersonalizada, nós não falamos em liquidação da sociedade. Bem como em relação à falência, quando nós tratamos da falência do sócio ostensivo, nós temos que o sócio participante, o sócio oculto, ele irá se habilitar na massa falida dessa falência. Para o quê? Para tentar ser restituído dos créditos, do investimento que ele fez nesse sócio ostensivo através da sociedade em conta de participação. No entanto, e se a falência for justamente do sócio participante, do sócio oculto, do sócio anjo? Nós temos uma situação diferenciada aí. De acordo com a liberalidade do síndico dessa falência, a sociedade poderá ter sua continuidade, uma vez que, se for caracterizado que essa sociedade gera lucros, não haveria o porquê encerrá-la. Ok? Bom, então espero que vocês tenham gostado da apresentação dessa sociedade em conta de participação. Ela é uma das mais interessantes que nós temos, uma das que mais se gera, não questionamentos, né? Mas questões quanto ao moderno direito empresarial, quanto a startups, quanto a essa nova modalidade do direito empresarial que se apresenta cada vez mais nos nossos dias. Então eu agradeço a atenção de todos e até a nossa próxima aula.